que faz uma empresa dar certo e dar errado? Eu estou perguntando para alguém que começou muito cedo a ser chefe de empresa, trabalhou em varejo de marca brasileira, marca que estava chegando no Brasil, e trabalhou como também presidente de uma companhia aérea, né? Então, acho que tem que ter muito uma capacidade de lidar com pessoas ou de ter E de uma aprender, né? de colocar as coisas em o que funciona numa varejista e numa companhia aérea, ou você também se adaptar, enfim. Mas o que faz uma empresa dar certo, o que faz uma empresa dar errado? A liderança. A liderança e que tem a capacidade de ter um sonho. Toda companhia trabalha sempre com visão e missão. Visão e missão, até hoje minha cognição não deu para saber a diferença de uma para outra. Agora, sonho é uma palavra que te remete a diversos lugares. Quando o Azul nós fazíamos 600 contratações por dia, eram 600 entrevistas com tinha lá um kit de apresentação e, e olhava para aqueles meninos todos jovens para trabalhar nos aeroportos e tal. Eu dizia, todo mundo tem um sonho. Eu sei que o sonho de vocês é comprar uma Mercedes, casar e ter um apartamento, morar em Trancoso, mas nós temos um sonho, o caminho para o sonho de vocês é o nosso sonho, que é ser a melhor companhia aérea em qualidade do mundo. E a conversa se desenrolava a partir daí. Então, quando você falava disso, você já trazia os olhares dos jovens piscavam. A outra coisa é na largada, e da largada pode ser do momento V0 ou pode ser no momento V10. E você que cria a largada em que se você quer mudar uma companhia, é você que cria um novo evento. Então você vai para os valores. A definição dos valores é que vão permitir que você contrate pessoas alinhadas a esses valores. Aí vem o tal do propósito, tão falado hoje. Né? Qual é o meu propósito de estar nessa companhia? Né? Então, esse propósito ele vem através dos valores, do sonho e depois os ritos, porque os ritos foram sofisticando de tal maneira que eu aprendi com Ricardo Ferreira uma coisa, aprendi com Amâncio Ortega outra coisa, com Abílio Diniz outra coisa e com David Neeleman outra forma. Então eu consegui, na Azul, aos 52 anos, aliás, aos 46 anos, juntar o melhor de todos esses cases para fazer uma companhia, trazer pessoas que têm significação para elas. Uhum. E o tal do propósito aparece e vida que segue boa. E o que o líder não fizer isso, ele não vai para lugar nenhum. E esse líder tem que ter, o líder bom, tem que ter o ego no bolso, e o bolso tem que estar furado, o ego tem que se esparramar no chão, ele tem que falar verticalmente com todos na empresa. Hoje eu passei entrando aqui no prédio,
tinha uma senhora navegando lá com aqueles potes grandes de lixo, de rodinha. Eu olhei para ela, falei, bom dia, como é que está a senhora? Aí ela deu um sorrisão, tá tudo bem. Ok, eu não sou chefe dela, mas o ser humano, ele responde a estímulo positivo. Então, se os estímulos forem positivos o tempo inteiro, você consegue uma companhia fora do comum, que foi o que a Richards foi na época dela. Uhum. O nosso projeto era fazer o Ralph Lauren brasileiro. Foi realmente uma época em que a qualidade e o design era incrível. Lojas lindas. Depois teve o caso da Zara, foi um lançamento muito importante, porque eles tinham a Argentina como referência. E a Argentina é muito europeia, pegou que nem breu, Uhum. pegou, foi embora. E quando nós começamos a operar a Zara aqui, a gente tinha um problema seríssimo de entendimento do que é Brasil, desde a área financeira até a área de roupa. Uhum. Nós tivemos 3 ou 4 dezembros com roupa preta, que é o que acontece na Europa, e a gente, tendo avisado o pessoal de compras da matriz que, porra, não manda preto, que mandaram preto, deu ruim. E depois o Abílio, que é uma figura muito conhecida de todos vocês, era um cara muito pró-gente. Ele falava da minha gente, a companhia tinha benefícios super úteis, porque a maioria absoluta são pessoas da primeira camada profissional, e era um popstar. Entrava numa loja, todo mundo ia cumprimentá-lo, e ele me falou um dia, numa visita, ele falou assim, Pedro, vamos na padaria. Sabe por quê? A padaria, todo supermercado, hipermercado, tem que ter cheirinhos de pão. E dito e feito, na hora que nós estávamos passando na padaria, veio a padeira, ele provou um pedacinho e falou, nossa, seu pão está do nosso padrão, do que o cliente merece. Ou seja, podia estar até pavoroso, mas ele ia para o Sim. gerente e falava, vamos melhorar esse, esse pão. E quando você agora tudo isso, quando você abre uma empresa, é uma sopa de letrinhas, né? É uma sopa de vegetais cru. Então, você pega as pessoas, aquece o fogo, vai fazendo o caldo, aquilo tudo vai se fundindo numa cor. Se você tem mais beterraba, fica mais vermelho. Se você tem mais coisas verdes, fica mais verdes. E se você tem coisas azuis, ficam mais azuis. Então, o desafio de fazer todas essas estruturas funcionarem estava justamente nessa sequência que eu te dei. Uhum. Em cima disso, eu fico ouvindo e pensando um pouco da nossa empresa aqui.
né? Hum. Que a gente criou o Market Makers, eu, o Mate e o Josué, e eu sinto que a nossa visão, ou talvez o nosso sonho, ele fica muito mais fácil da gente transmitir para os colaboradores agora que a empresa tem umas 10 pessoas, mais ou menos. Então, a maneira como a gente trata nossos leitores, nossos espectadores, nossos assinantes, a proximidade que a gente tem, ouvir o feedback deles, fica muito mais fácil a gente transferir essa cultura, né, ela transbordar para quem está abaixo. Agora, como fazer isso quando a empresa já começa a ficar, você contou aí do dia que a Azul estava contratando 600 pessoas, começa a ter atuação no Brasil todo, vira quase que uma agenda de executivo estar visitando todo mundo o tempo todo, estar próximo de todo mundo. Como manter essa cultura forte, essa proximidade olho no olho com as pessoas? Com os miúdos, né? Com os miúdos, principalmente, aí vem um ensinamento do Ortega, que falava, Pedro, cuida dos miúdos, se na matriz for embora toda a diretoria, não vai acontecer nada nos próximos 6 meses. Se a loja continuar a abrir, fazer o que tem que fazer, e eles são os mais importantes. Mas você me fez uma outra pergunta que eu não vou saber responder. Sobre como manter essa... Entendi. Porque, assim, quando você tem 10 funcionários, é mais fácil você transferir isso. Agora, quando você tem 10 mil funcionários espalhados no Brasil todo. Você tem... Aí são os ritos, né? Você distribui a área e ao invés de colocar supervisor da área, você bota os padrinhos. E os padrinhos são os garantidores de que a cultura permaneça viva. E 2 vezes por ano, no caso da Azul, tinha uma revoada de padrinhos para o Brasil inteiro, para falar olho no olho com a moçada. A ponto de você ver o poder disso, teve um episódio que o Ministério da Educação e Pesquisa, não sei o quê, não estava conseguindo falar com o responsável e dizia o seguinte: Pedro, já não era mais presidente. Ele falou: Pedro, é o seguinte, eu estou com um problema. Um cara foi mordido no centro da Amazônia, e um cara do exército, um pesquisador, cortou o dedo com o próprio facão e o dedo está aqui, é pendurado. Se ele não chegar até às 8 horas, ele vai perder o dedo. Aí, olha essa coisa. Aí, para você poder autorizar um embarque desse, eu perguntei, quanto tempo eu tenho? Ele falou 15 minutos. Aí eu liguei para a responsável da área, falei, fulana, eu estou com esse problema aqui, o cara tem que embarcar. Não, Pedro, já está tudo resolvido. A base era Boa Vista. Está tudo resolvido. Sabe qual era a idade do gerente da base? 24 anos. Sabe qual era a experiência que ele tinha tido de aviação? Nenhuma. Você vê que a cultura, a forma de fazer é tão poderosa que um gerente de uma base em Boa Vista salvou o dedo do pesquisador. Que legal. É muito forte esse exemplo, entendeu? Então, essa é a minha cartilha. Não, o que eu sinto lendo os seus livros e ouvindo você falar é que talvez
o trabalho mais importante começa já na seleção, quando você vai escolher os funcionários para entrar. Porque acho que essa maturidade, ele não aprendeu isso, porque foi a primeira vez que aconteceu aquilo, então isso já estava meio que inserido nele, ele absorveu de alguma forma. Talvez já desde o início, ele, quando foi selecionado, quando foi Os sendo valores, treinado, né? os valores eles ficam muito claros, né? A palavra propósito ali que você falou, acho que quando todo mundo tem um sonho, talvez um sonho mais simples, né? Material, de, pô, quero ganhar um dinheiro para comprar um apartamento, comprar um carro legal, ou morar na praia. Mas para ele atingir esse sonho, ele está trabalhando em torno de um propósito maior, né? E quando isso é inserido na cabeça de uma pessoa. E de forma verdadeira e honesta. Se tá ruim, tá ruim. Se tá bom, tá bom. E isso tem que ser numa pista ou numa mesa de reunião. E tem mais. O líder tem que, se tiver que repreender alguém na mesa, ele repreende, mas ele faz a seguinte pergunta: você precisa de ajuda para me entregar o que você prometeu na outra data? Preciso. Ou seja, então depois da reunião lá fora, a gente quero fulano, beltrano, ciclano comigo. Aí no corredor mesmo, você combina o jogo, vai cada um para o seu lado. Uma semana depois, na Azul eu tinha 23 reportes diretos. Uma companhia de aviação é uma das coisas mais difíceis como negócio no mundo. Intensiva em capital, regulada pelo governo, preço quem dá do petróleo são os árabes. Quer dizer, você tem uma variável muito importante que é o custo do combustível na matriz de custo. 40% é combustível. Então, essa é a forma de fazer. E lembrando que a Azul nós começamos com ser a melhor companhia em qualidade do Brasil. No terceiro mês, a gente já escovava as duas companhias. Nascemos com NPS de 72 e hoje estamos oscilando em 67, 60, por causa da falta de aviões, peças que tem, né, dessa cadeia global que depois da pandemia se desorganizou toda. Então é isso. O líder ele tem que ter essa cabeça. E tem uma outra coisa. Quando o líder, eu fiz mentoria da maior varejista do Brasil. E ele, porque o presidente falou, você são os candidatos ao futuro CEO. Procurem os recursos na rua. E o cara tinha 400 pessoas debaixo dele, ele era financeiro. Eu perguntei, quantas vezes você se levantou e foi falar com o menino que trabalha lá atrás ou com os meninos que trabalham lá atrás, no fundo da linha de mesas, etc. Ele falou, nunca. Você não vai ser líder de nada. Gostou desse corte, né? Então que tal assistir o episódio completo?
clica aqui e assista ele na íntegra. Ou então você pode clicar aqui e ver mais um corte desse mesmo episódio.